Fala, torcedor, tudo bom? Aqui é o professor Márcio Teodósio, do canal Oficial no Campo UFC. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o Santa Cruz, sobre o atual momento defensivo, o bom momento defensivo que a equipe atravessa, sendo hoje a melhor defesa da Série C. Também vamos falar sobre uma sequência de jogos que a equipe vem atravessando sem saber o que é derrota, mesmo com todos os problemas extracampo que a equipe vem atravessando. E para a gente fechar, vamos fazer uma pequena análise do gol marcado pelo zagueiro Edson Miranda, gol que deu a vitória à equipe coral diante do Brusque, atuando fora de casa nessa última rodada passada. Mas antes da gente fazer todo essa conversa sobre esses assuntos, eu peço para você que está vendo o vídeo, que ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, comente, compartilhe nos grupos que você faz parte e também deixe seu like. Né? O like vai ajudar o YouTube a entender que o material que eu estou trazendo aqui para vocês é um material de qualidade, é um material que vale a pena ser compartilhado e distribuído pela plataforma e vai ajudar muito também a divulgar meu trabalho e para ajudar no crescimento aí do meu canal. Então, torcedor tricolor, vamos falar inicialmente sobre esse momento defensivo, esse bom momento defensivo que a equipe tricolor atravessa. Então, após a final dessas 10 primeiras rodadas da primeira fase, o Santa Cruz tem hoje a melhor defesa da competição. São apenas 7 gols sofridos em 10 jogos. Na era Christian de Souza, desses 7 gols, 3 foram sofridos sob o seu comando nos últimos 5 jogos. Os outros 4, né, foram sofridos também em 5 jogos, só que aí pelo antigo treinador Claudinei Oliveira. Então, o treinador Christian, né, ele chegou com o discurso, né, e inicialmente ele vem arrumando esse sistema defensivo do Santa Cruz, onde a equipe, com essa consequente organização defensiva e também sofrendo poucos gols na competição, fez a equipe subir na tabela e hoje ela ter uma boa sequência com relação aos adversários na competição. E é sobre essa sequência que eu venho falar agora com vocês. Então, o Santa Cruz, hoje, ela é dono da segunda melhor sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. O Santa Cruz, em 5 jogos, dos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias e 2 empates. Um clube que está justamente com a melhor campanha foi a equipe da Ferroviária, ou melhor, é a equipe da Ferroviária, que em 8 jogos, sem derrotas, são 4 vitórias e 4 empates. Então, o Santa Cruz tem a segunda melhor campanha e justamente coincide com a chegada do novo treinador. Então, começou com a vitória fora de casa diante da Inter de Limeira, por 2-1. O Santa Cruz veio jogar aqui em Recife, venceu o Volta Redonda por 2-0, fez um jogo fora de casa contra o Maringá, empatou em 1-1, empatou com a Ferroviária, também aqui jogando no Recife, e no último domingo, né, conseguiu uma importante vitória diante da equipe do Brusque, jogando fora de casa. Então, o Santa Cruz hoje ele vem de 5 jogos sem saber o que é derrota, fazendo o torcedor esquecer justamente do que estava ocorrendo antes dessa sequência. Antes dessa sequência, com o treinador anterior, né, Claudinei Oliveira, o Santa Cruz chegou a ficar 4 jogos sem vencer. Foi um empate diante do Floresta e depois uma sequência de 3 derrotas consecutivas contra o Confiança, o Amazonas, que até então era comandado por Christian, e também a equipe do Guarani impôs uma derrota diante do Santa Cruz naquele jogo lá em Campinas. Então, o Santa Cruz sai de uma sequência de 4 jogos sem saber o que é vencer para uma sequência de 5 jogos sem saber o que é perder. E essa sequência, né, juntamente combinando com uma consistência defensiva que a equipe vem atravessando, fez o Santa Cruz sair de uma incômoda
posição do meio para baixo de tabela e agora, ao final da rodada, está ocupando ali a nona colocação. Então, o Santa Cruz, ele entrou definitivamente na briga, né, por uma dessas vagas no G8, e a gente sabe, torcedor, que após o final dessa primeira fase vai ser um outro campeonato, e aí mais na frente eu vou trazer um vídeo falando justamente sobre essa projeção do Santa Cruz para uma classificação final, mas agora eu trago para vocês justamente uma métrica que eu fiz para a gente ver um pouquinho como é que foi a construção do gol da vitória do Santa Cruz diante da equipe do Brusque na última rodada. Então, o gol, né, que foi marcado pela equipe tricolor, ela saiu, né? Você vê ali pelo relógio, aos 53 minutos de jogo, o escanteio foi batido, né, por Patrick Alan. E aí, torcedor, a gente observa o seguinte: o zagueiro Edson Miranda, ele está aqui, né, na entrada da pequena área, disputando com dois zagueiros, né, com dois jogadores da equipe do Brusque, e após a batida de Patrick Alan, tem um desvio, né, no primeiro poste aqui, e ele já se desvencilhou desses dois jogadores. A gente observa que eles ficaram marcando a bola. Edson Miranda, ele se desvencilhou dos dois jogadores do Brusque, aparecendo sozinho lá no segundo pau. E aí, quando a bola chegou, ele esteve, né, com toda essa área aqui à frente para poder colocar a bola para dentro e, consequentemente, garantir a vitória da equipe tricolor diante do Brusque. Então, torcedor, foi uma vitória importante. O Brusque, ele vinha de uma sequência de 4 jogos com 4 vitórias, atuando dentro dos seus domínios. Então, foi um jogo muito complicado. O Santa Cruz vence um jogo contra um concorrente direto por uma das vagas para a próxima fase. E esse gol e essa vitória dá uma moral muito grande para a continuidade do trabalho do treinador e também para que a torcida, né, que já vem com tanta dificuldade diante de tantas notícias ruins do extracampo, né, com relação principalmente ao descontentamento dos jogadores com relação aos salários que estão em atraso, mas aí a gente vê que os jogadores estão dando seu melhor, estão se entregando em campo e conseguindo os resultados para que a equipe continue se mantendo na briga por uma das vagas. E aí, torcedor, eu pergunto a você, está confiante ainda que o Santa Cruz vai conseguir uma boa colocação e, consequentemente, a classificação para a próxima fase? Ou ainda está muito cedo para a gente chegar a qualquer prognóstico? Agradeço a você por me acompanhar até aqui o final desse vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no meu canal. Aguardo você no próximo. Até a próxima. Tchau, tchau.